Deve. Porque a gente demora umas 5 horas pra fazer. Bom, boa tarde. Meu nome é Thalita, vou acompanhar vocês aqui na visita. Vocês podem tirar foto do percurso onde a gente passar, viu? Aqui funcionava uma fazenda de produção de açúcar, chamava Engenho de São Joaquim. A produção aqui começou em 1800. O proprietário chamava Joaquim Alves de Oliveira. Na época, até quando ele construiu a fazenda aqui, ele viu até uma questão de oportunidade, porque a base econômica aqui de Goiás, no século XVIII, era através do ouro. Só que o ouro aqui no estado não teve grande durabilidade. Tinha regiões que já no final desse século já não estavam encontrando em grande abundância, então as pessoas estavam indo embora para outras localidades. No caso aqui, estava acontecendo com Pirinópolis, já não estava com a produção tão alta assim, que o ouro que a gente tinha era o quê? Era mais ouro de aluvião, só o ouro de superfície. Então, no caso, o Joaquim Alves queria incentivar essas pessoas a permanecer na região, não ir embora das suas casas, das suas terras. E estava incentivando mais na questão da agricultura, que não era tão praticada também, porque o que se tinha era mais questão de subsistência, principalmente porque as pessoas pensavam que o solo do cerrado era muito ruim para cultivo, ainda mais que em boa parte tem bastante cascalho na terra, vegetação bem rasteira, então pensavam até que nada crescia nessas terras. Tanto é que o Joaquim Alves começou com o plantio de cana justamente para mostrar que a terra dava para ser cultivada em maior escala, e com isso também ia facilitar em questão do transporte do açúcar, porque o que tinha de açúcar em Goiás acabava vindo de engenhos que eram localizados mais ao litoral. Então, tendo um engenho aqui, ia facilitar bastante a distribuição aqui para Goiás, e também acabava levando mercadorias também para Cuiabá, que aqui era rota comercial para ir para lá. Cuiabá, sendo mais no interior, era mais difícil de chegar mercadorias. Então, a parte da produção sendo aqui ia facilitar bastante para lá também. Já em questão do funcionamento do engenho aqui, no caso aqui onde a gente está, era o salão do engenho. Essa estrutura aqui, que não é ligada na casa, era a estrutura de sustentação da moenda que funcionava aqui embaixo. E o engenho aqui era movido a água. Até em relação a engenho de água na época, era até considerado moderno, porque os mais comuns que tinham eram aqueles movidos a tração animal, ou se não a própria mão de obra escrava. E o de água também ia facilitar bastante o trabalho, porque ia tendo menos animais envolvidos aqui no processo de produção, e se fosse a mão de obra escrava, dava para colocar para fazer outro serviço também. Aqui a gente tem uma imagem de um engenho de água que dá para ter uma visão melhor do estilo que funcionava aqui. No caso, a água que movimentava a moenda vinha da parte de cima da casa, já para aproveitar a gravidade aqui do ambiente. Ela caía na parte da roda d'água. Essa roda d'água, no caso aqui, funcionava nessa parte de cá. No meio era onde ficavam as moendas, que era onde passava a cana. Então, o caldo da cana saía daqui, já indo em canaleta, já escorrer para a parte da rebaxa. Aqui não tinha essa parede, o salão do café também não existia. No caso, a rebaxa ficava no chão, lá do pé das escadas, lá embaixo, que era onde ficavam as fornalhas para depurar o caldo da cana. Depois que dava o ponto desse melado, colocava em gamelas, no caso dessas que tem escorada aqui na parede, que aí ia bater esse melado manualmente para chegar ao ponto de fazer o açúcar, rapadura. Além disso, tinha a parte de fermentação, no caso, para fazer cachaça. Então, tudo que dava para produzir da matéria-prima, eles acabavam produzindo. Além disso, a fazenda, com o tempo, chegou a ter também plantio de mandioca, que chegou até ter casa de farinha também, e plantio de algodão. Em relação ao algodão, nesse período, Joaquim Alves incentivava muito até os outros proprietários de terra também a plantar, porque por questão da venda desse algodão, conseguia exportar. Quem comprava era a Inglaterra. Nesse mesmo período estava passando pela Revolução Industrial, começou com a indústria têxtil também. Então toda a parte do algodão que era produzido aqui em Goiás, que era destinado para venda, era exportado para lá. Toda a distribuição, escoamento de toda a produção ia tudo dentro de bruacas.
aqui tudo no lombo de mulas, burros, que eram animais mais resistentes para viagem, porque estrada não tinha. Boa parte de todo o percurso era só caminho. Então ficava a distribuição do açúcar, que mais que são Goiás, outras mercadorias também para Cuiabá, e no caso já do algodão, era levado para o litoral. E chegava aí para Salvador ou se não Rio de Janeiro. Era até o percurso mais longo também, que era uma viagem que durava em torno de 3, 4 meses só para a ida, na volta, para aproveitar a viagem, não vir com as bruacas vazias, já trazia de lá o que não tinha para cá. Então trazia principalmente sal, ferramentas também. Questão do ferro era bastante caro para a época, então trazia muito ferramenta de maior utilidade. Se vocês observar, por exemplo, questão da construção da casa, vocês vão perceber que tem muita madeira encaixada uma na outra. Então, tipo, prego, parafuso, na estrutura original dela já não tinha. E era onde também, nessas viagens, que acabava comprando a mão de obra escrava também para trazer. Essa mão de obra escrava para o interior do país em geral acabava custando mais caro também, porque para trazer eles do litoral para cá, acabavam vindo a pé, não eram bem tratados também, então não aguentava o percurso. Então o que chegava aqui, por exemplo, aqui na fazenda, às vezes podia chegar até em torno de, às vezes, 5 vezes mais do que o valor de compra. Tanto é que o dono tinha que fazer o quê? Que esses que chegassem durassem o máximo de tempo possível. Então era onde que eles tinham que fazer o quê? Deixar esse escravo mais apegado ao dono, que com isso ia acabar também evitando mais castigos físicos, porque em questão do castigo poderia acabar matando eles também. A fazenda aqui chegou a um período até em torno de 200 escravos. Se for olhar a questão do valor, era uma quantidade grande, mas isso é contando do mais novo até o mais velho. Mas falava também que o Joaquim Alves, até a questão de manejo, todos os anos iam fazendo o casamento deles, que aí eles iam tendo filhos. Então, uma parte dos escravos que ele tinha acabado sendo nascido daqui da fazenda também. Questão da senzala daqui da fazenda. Ela funcionava do outro lado do muro de pedra que a gente tem aqui na frente. Ela ficava do outro lado do muro de pedra, só que não existe mais a estrutura dela. Ainda mais depois da abolição. Ela acabou ficando abandonada e também as pessoas que até moravam aqui também não via questão até do valor histórico, até para poder ir preservando ela. Acabou que o tempo foi destruindo. Essa parte aqui também é a parte da frente da casa. Entrada e chegada da fazenda sempre foi por aqui. Até em questão da construção da casa. A casa e o engenho é feito tudo numa estrutura só. Não é aquela coisa que a gente tem o hábito de ver de fazendas antigas que tem um casarão enorme por um lado. A parte de trabalho, senzala, ser mais afastado da casa do senhor. Tanto é que aqui foi construído dessa maneira que de dentro da própria casa o Joaquim Alves ia ter visão de todo o local de trabalho. Então ele ia ter visão da parte do engenho, parte de rebaixa, senzala que ficava aqui na frente. Tinha as plantações que ficavam mais próximo da casa, porque além de facilitar para trazer a matéria-prima para cá, ia facilitar também, no caso do Joaquim Alves, acompanhasse o manejo da terra, era até da maneira que ele estava instruindo também. Muito que se tem falando do engenho desse período é até por conta de viajantes que passavam aqui na fazenda e deixavam os registros nos seus livros de viagens. Um que a gente usa bastante de referência é de um botânico francês chamado Auguste Saint-Hilaire, passou aqui na fazenda em 1819. Na época, até a fazenda era considerada até um ponto de referência, porque falava que era uma fazenda muito moderna, pelo que se tinha na época, questão de estrutura, visão e manejo do Joaquim Alves, tipo como ele conseguia administrar tudo que ele tinha aqui também, e mexer também em questão da parte de comércio. A coroa, nesse período, incentivava muito pesquisadores a vir para o interior do país, então sempre acabavam vindo aqui em Goiás, acabava passando aqui na fazenda, que aqui já era a rota, no caso de passar Pirinópolis, aqui passar na cidade de Goiás, seguir viagem para Cuiabá. A fazenda aqui também, hoje em dia, já não é mais da mesma família, o engenho só funcionou na família do Joaquim Alves, que foi de 1800 a 1862.
Na última década de produção, Joaquim Alves já tinha falecido e foi aonde que a família dele continuou, mas falava também que a produção do engenho já não estava tão grande igual era mais no começo. Foi aonde que a família foi vendendo partes da fazenda. A fazenda tinha uma extensão em torno de um pouco mais de 10 mil alqueiros, casal alqueiro goiano. Na época, foi vendendo essas partes e acabou vendendo a casa. Aí foi um padre que comprou a casa aqui em 1865. Ele, na época, residia em Pirinópolis, chamava Padre Simeão Estelita Lopes, e está na família dele até hoje em dia. A proprietária atual já é a 4ª geração dele já. No caso, a família dele já não mexeu mais com engenho, já digamos que é a agropecuária, que é o ramo da família até hoje em dia. Até em questão também da casa sempre ser casa de moradia, com o decorrer dos anos, acabou também tendo adaptação. Do original dela é em torno de 70% dela, que acabou desmanchando com o tempo, foi a parte do engenho, ainda mais depois que trocou a família, né, não mexeu mais com engenho de açúcar. E o que teve mais de adaptação, às vezes, foi elevando a parede, abrindo porta, janela, onde não tinha. Esse piso que a gente tá, na época, era tudo chão de terra batido. Os originais são os assoalhos de madeira, que é mais dentro da casa. Parte de restauro também a gente teve no final de 2007 para 2008. Na casa, em geral, foi questão de trocar uma parte do madeiramento do telhado, de sustentação. Mas se vocês observar, os pilares da casa, essas madeiras que é mais grossa e de sustentação do telhado, as mais escuras, são as originais, que até fumaça da época da rebaixo ainda subia para cá. Outra parte que a gente teve de restauro foi a parte da capela daqui da casa. A capela aqui, toda a parte da construção dela e pintura é feita na madeira. O assoalho o de madeira dela é original, então lá dentro era assoalho de madeira e aqui fora tudo chão de terra batido. A imagem da Santa Nossa Senhora da Conceição é a escultura de Veiga Vale, que foi um importante escultor para a arte barroca aqui para Goiás. No teto, na direita de vocês, tem a imagem de São Joaquim e na esquerda é de Santana. Até no caso, em relação à pintura da capela, até no processo de restauro também, que foi aonde que confirmou que a pintura foi feita pela mão de obra escrava também. Porque não tem registro de algum artista que poderia ter vindo aqui na fazenda na época da construção. O que se tem de detalhes também na pintura são em relação aos escravos que eles deixaram tipo como imagem subliminar, que no caso vai estar no fundo da capela. Se vocês observarem, lá no fundo tem tipo correntes descendo na parede, que é tipo para representar a escravidão deles. Os espelhos que estão pendurados lá em cima e as meia-lua em volta da santa no altar é em relação a religiões africanas. E como eles eram obrigados a seguir o catolicismo, eles não podiam expressar sua fé de origem. Então era uma maneira que eles colocavam, às vezes como forma de protesto. Também poderia ser que, tipo, através da fé deles, trazer proteção para o próprio dono. Dava para ter essas duas visões. E esses escravos não poderiam frequentar essa capela que era para os brancos, né, que falavam. Toda a parte de celebração religiosa deles acontecia tudo lá na senzala. No caso aqui ia funcionar de maneira que só o padre ficava aqui dentro da capela, vamos supor a missa. Ele ficava de frente para o altar, né, de costa para o povo, a missa em latim. Os homens assistiam a missa aqui do lado de fora. E as mulheres era através da janela treliça que tem aqui do lado direito. Que do outro lado funcionava a sala de estar deles, aí elas assistiam de lá para cá. Até os próprios viajantes relatavam que eles não tinham muito contato com as mulheres daqui da casa, que elas sempre ficavam mais reclusas lá para dentro. Esse sino aqui veio, no caso, para o segundo proprietário, que é, no caso, o Padre Simeão. A curiosidade dele é por conta dele ser um sino premiado. Ele tem aqui o selo de premiação da Exposição Nacional de 1861, que foi realizado por Dom Pedro II. Na época, os sinos era a principal fonte de comunicação, principalmente dentro da cidade. A igreja ficava mais no centro ou mais no alto, então era um ponto estratégico que ia dar para toda a população ouvir, porque tinha os toques específicos para cada ocasião. Falava também que um sino bom ia ter uma melodia bonita, o som ia propagar o mais longe possível, questão de durabilidade igual da estrutura metálica, tipo, com o tempo não iria rachar. Aí, às vezes, quando toca, se vocês observar,
o som dele vai ecoando por um bom tempo. Às vezes também ia ter locais que poderiam ter um segundo sino, às vezes com toque mais agudo, que aí juntava os dois sinos e formava o som da notícia, que poderia ser tipo para celebrações religiosas, igual por exemplo chamando para ir para missa. Se falecesse alguém, através do toque dava para distinguir se era homem ou se era mulher, horas. Não era todo mundo que iria ter relógio, então sabia a hora certinha pelo sino da igreja. Incêndio, na época também os sinos acabavam vindo também muitas vezes da Europa para o Brasil também. No caso desse já é produção nacional, que até o intuito do imperador com essa exposição era pegar itens feitos até aqui no país para levar para a exposição mundial que ia ter no ano seguinte. Aí o sino fazia parte. Bom, pessoal, aqui era onde funcionava a residência. No caso aqui seriam os quartos. Esse aqui, no caso, seria o quarto principal, porque é o que tem a porta de entrada e saída. E para ter acesso ao restante dos quartos, tinha que passar por esse aqui e ir passando um por dentro do outro. Entrada e saída dos outros quartos era por esse aqui. Eles não iriam ter as portas laterais. Então, digamos que de uma família, esse aqui era o quarto do casal, conta da porta principal, e o restante ficaria para os filhos. Então vinha o segundo quarto, já ficava possivelmente com o filho homem, e o terceiro quarto aqui, no caso, já é o último. O último quarto sempre ficaria para a filha mulher. Ia ter locais que às vezes não iria ter janela nesse último quarto, ou no caso daqui, ela tem janela e tem grade de madeira nela, e a visão dela seria para dentro da casa. Não iria ter visão para o engenho, igual por exemplo dessa janela aqui, que vai dar visão direto para lá. Mas questão de proteção para os filhos e principalmente para a filha mulher, que era lá no último. Aqui a gente tem um exemplo, no caso da cama de casal, a grade feita de treliça de couro, o colchão fazia de palha de milho, capim, ou se não esse aqui que é o colchão de clina, que é a clina do cavalo, cortava, guardava para fazer colchão. Em relação ao colchão de clina, era até considerado mais luxuoso também, porque quem conseguia ter um colchão desse mais rápido eram os fazendeiros ricos, porque tinham quantidade de animal maior. Aí dava para eles juntar e fazer o colchão. E se for comparar também, acabava sendo até mais confortável, tipo do palha ou se não de capim, porque tem uma maior durabilidade. Essas outras peças que tem aqui, uma boa parte são peças mais teatrais que eram usadas nas cavalhadas aqui em Pirenópolis. O evento acontece aqui na cidade desde 1826. A cavalhada não é de origem brasileira, ela veio de Portugal. O Brasil foi até a família imperial que trouxe. Ela conta a história da conquista da Península Ibérica lá na Europa, que foi conflito entre religiões, a religião cristã e a religião moura, que é formar religiões islâmicas, muçulmanas. Aqui no país, quem até distribuiu ela foram até os padres jesuítas, que era uma maneira que eles usavam para catequização dos indígenas e dos escravizados. E tem regiões que permanecem até hoje, que é igual o caso aqui de Pirenópolis. Esse que tem aqui nas fotos, ele é esposo da proprietária daqui da fazenda. Ele participou igual do evento aqui na cidade por mais de 30 anos. Hoje em dia ele já não está participando mais não. Ele participava muito correndo no lado dos mouros, que é os de vestimenta vermelho, e os que têm vestimenta azul, os cristãos. Daqui já são mais itens usados no decorrer dos anos, igual moinhos, ferro de passar roupa, máquinas de costura. É algo que é bem antigo, mas foi usado até pouco tempo. Aqui a gente tem igual formas que eram usadas como mais unidades de medida. E como tudo era vendido a granel, então eles faziam as porções certinho para poder vender o produto que produziam. A gente aqui tem formas de fazer vela. Questão de iluminação era muito difícil também, então usava muito o que tinha na região. Então, muitas vezes usava o sebo de animal, que é a gordura, ou se não a cera de abelha. Aí o pavio fazia com algodão. No caso, essa forma aqui é metal. Depois que secava, colocava na água quente rapidinho para poder tirar e usar à noite. E além disso também, acabava extraindo também o azeite da mamona, né, que é o óleo, para usar também. Eu usava também bastante chifres, que era tipo mexer com gado, como berrante, fazer como copo. No caso desse aqui, usar para colocar pólvora também.
também. Cabaças, que era jeito de armazenar água, ou usar como utensílio em cozinha também. Aqui atrás a gente tem o cilhão, que no caso é a sela que as mulheres andavam a cavalo. Elas só podiam andar a cavalo sentado de lado. Tem esses dois modelos. Esse aqui podemos dizer que é o mais comum. Esse aqui é um pouquinho mais sofisticado, podemos dizer assim. Elas sentavam, apoiavam uma das pernas aqui, a outra ficava mais livre. Aí ficava o vestido mais rodado nela. Aqui atrás já é um exemplo de capa de chuva, no caso muito usado pelos tropeiros. Que eles iam na viagem, eles vestiam ela, a água ia batendo, escorrendo pela palha. Aí com isso dava mais proteção para eles durante o caminho. E até no próprio percurso, ia achando palmeiras e ia pegando a palha para ir fazendo, ou arrumando as que já tinha também.